Estamos de volta com o programa Melhor da Tarde. E antes, né, a gente estava lá na nossa culinária, preparando a paella, que daqui a pouco a gente vai voltar para lá. Mas antes, a gente vai falar de um assunto que é muito importante. A gente está aqui com a nutricionista Michele Freitas. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom, e hoje ela vai esclarecer algumas dúvidas que a gente tem na hora que a gente vai no supermercado. Porque a gente chega lá, a prateleira está lá com várias opções em pães, né? Light, diet, integral, vários tipos de pães integrais, e a gente nunca sabe qual que a gente vai levar. Se a gente vai levar um pão que é com tenha vários cereais, tipo ou linhaça, ou tenha outros que tenham só aveia, outros que tenham castanhas, e a gente sabe qual que está sendo bom para minha dieta, qual que vai ser bom para minha saúde. Então hoje a Michele vai esclarecer tudo isso pra gente, não é? Isso? Então. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Bom, a gente já, até pra gente começar aqui, eu já vou te fazer algumas perguntas mais básicas, né? Qual é a diferença? Pão integral, pão diet, pão light? Então, aqui eu trouxe, né, nós colocamos alguns pães integrais, mas falando da base dos pães, né? Então, o pão light é aquele pão que ele vai ter a redução de de cerca de 25% de algum nutriente. Não só o pão, todos os alimentos. Quando a gente vê o rótulo light, significa que algum ingrediente dele foi reduzido em 25% pelo menos. Então, poderia ser gordura, ou açúcares, né? Ou até mesmo a quantidade de sódio. Então, esse seria o light. Para quando que ele é indicado, né? Alguém que precisa reduzir o sódio, um hipertenso, alguém que está fazendo dieta, em fase de emagrecimento, reduzir o valor calórico. Então, esse seria o pão light. Tá? O pão diet, não só o pão, assim como os alimentos diet, eles foram formulados para um público diabético. Específico para o público diabético. Então, a gente muitas vezes usa o pão diet, vê na clínica, né, a dúvida em relação ao pão diet. Não seria um pão para uso indiscriminado. É um pão isento de açúcares, né, para aquela pessoa que não pode fazer o uso do açúcar. Mas não quer dizer que a pessoa que está numa dieta vai poder utilizar um pão diet. As pessoas confundem um pouco isso. Não significa que o pão é diet ou é light, que a quantidade, o consumo dele vai ser liberado, né? Que não vai ter um controle, uma moderação nesse consumo. Então é importante colocar isso. E o pão integral? A gama de pão integrais que nós temos hoje, ela é muito grande. Em grandes redes de supermercados, a gente consegue verificar pães integrais, com linhaça, com aveia, vários tipos de pão integral. O pão integral, ele é um pão rico em fibras, tá? Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de cereais integrais. A base do pão integral é a farinha de trigo integral. Tá? E o que se vê no mercado? Muitas vezes, a gente olha aquela prateleira de pães integrais e não sabe se ele realmente é integral. E muitas vezes no rótulo tá como integral, ele não é integral puramente, tá? Porque assim, a farinha de trigo integral... Isso assusta um pouco, porque, né, às vezes a gente vai no supermercado, a gente acha que realmente está levando o que está dizendo ali, né, que foi integral, e não é o que acontece. Para um alimento ser considerado integral, hoje no Brasil, ele tem que ter a adição de farinha de trigo integral, mas não define a quantidade. Tá? Ter um pouquinho de farinha de trigo integral. Mas o quanto? Para ele ser integral, ele precisaria ser 100%, né, de farinha de trigo integral. Essa farinha integral, ela é feita uma moagem do grão inteiro. Então, ela contém ali as vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro e as fibras. Tá? Então, essa farinha que a gente tem nesses pães integrais, ela vai agregar nutrientes à nossa alimentação. Essa é a vantagem do pão integral. Então, mas aí a gente chega no supermercado, tá ali, pão integral. Pão integral 7 grãos, pão integral com linhaça, pão integral com castanha. Então, isso é real? Ele vai fazer realmente ter a eficiência ou não? Então, como que a gente vai saber se aquele pão é realmente integral ou não? Olhar no rótulo do produto, tem lá ingredientes, né? Esse rótulo é muito importante. No item ingredientes, de acordo com a Anvisa, o que tem que ser colocado em primeiro item, o que tem maior quantidade. Então, em ordem decrescente, do maior para o menor. Se na lista de ingredientes o primeiro item é farinha de trigo integral, significa que grande parte dessa farinha é realmente integral e esse pão, ele é integral.
Às vezes, ele além de farinha de trigo integral, ele contém também a farinha refinada, o que vai diminuindo, né? Então, o teor nutricional dele, isso vai estar informado. Tem pães integrais, por exemplo, um desses, esse pão aqui, ó, que é um pouquinho mais claro, no rótulo dele, o primeiro ingrediente era farinha de trigo refinada, que é a farinha branca e não a farinha integral. E lá ele estava sendo vendido como integral. Não significa que ele não tenha. Só que o teor que ele tem de farinha integral é muito pouco. Então, os benefícios são reduzidos em função disso. E, na verdade, a pessoa busca, né, comprar um integral porque ela está buscando qualidade de vida, uma vida mais saudável, sim, priorizando uma balanceada e acaba não sendo. Isso, então procurar ver se o primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral. Procurar também observar se no rótulo está escrito que é 100% integral. Então, esses pães 100% integrais são os melhores. Eles normalmente são mais pesados, ele não tem essa leveza. O pão que é um pouco mais leve, mais fofinho, ele tem a adição da farinha refinada. A farinha refinada, pelo fato de passar pelo processamento todo de refinamento, ela vai perdendo aquelas vitaminas do complexo B, a vitamina E, ferro e as fibras. Então, ela vai ficando sem esses nutrientes. Que é o que a pessoa busca quando ela está indo comprar um pão integral. Então, ficar atento a isso. A gente percebe nos supermercados, aí entra, né, 12 grãos, 7 grãos, 10 grãos, 14 grãos, todos os grãos, multigrãos, né? E assim, esses grãos, eles tendem a agregar valor nutricional, não se vê um problema nisso, desde que a quantidade de farinha esteja em maior quantidade. Então, ficar atento ao rótulo não faz mal. Esse pão aqui, por exemplo, ele é de 10 grãos. Ele é todo integral. Todo integral. Tá, eu olhei nos ingredientes e tudo que tinha lá era farinha de linhaça, era farinha de aveia em flocos. Então, quando você não vê a adição da farinha refinada, da farinha, que é assim, farinha rica em ácido fólico e ferro, né? Que é a farinha branca, significa que ele é todo integral. Tá? Esse também é todo integral. A pessoa que está em casa vai poder ver que ela trouxe hoje pra gente 3 tipos, ó. E a cor realmente ela é bem diferente. Não sei se o pessoal consegue ver. Esse que a gente está mostrando agora é um 100% integral, né? Deixa eu pegar aqui, vou postar aqui, ó. Esse aqui já não é 100% integral, né? Olha para a pessoa que está em casa fazer a comparação. Consegue ver aqui? Tô segurando certo? Tá, ó. Vale a pena também ressaltar que nem sempre a cor é um bom indicador, tá? Tá. Por quê? Aqui a gente consegue até perceber nesses pães, mas nem sempre a cor é um bom indicador. Muitas vezes se utiliza de açúcar mascavo, que é um açúcar escuro, e o pão fica super escuro, né? A pessoa pensa também que ele é integral, mas vai olhar lá no rótulo e não é bem assim. Então, o mais importante é olhar os ingredientes, né? A gente tem a comparação das cores como padrão, mas não só essa cor. Não só olhar, observar, na verdade, observar o rótulo. O rótulo com valor nutricional. Isso. Assim, a quantidade de fibras que aparece ali no rótulo por porção também é um bom indicador. Quanto mais fibras, maior a chance dele ser integral e conter cereais integrais. Então tá. Deixa eu uma outra questão que eu queria te perguntar para aquelas pessoas que estão buscando uma vida saudável, querem fazer muito exercício físico e querem trocar, né? Tirar a massa branca, como eles chamam, né? Alguns do cardápio e optar pela massa integral, né? A adição de castanhas, de passas, isso não acaba atrapalhando no valor nutricional, não? Não, na verdade, assim, a gente não deve olhar só o valor nutricional. As oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, macadâmia, né, avelã, elas têm um valor calórico elevado, mas em compensação elas são ricas em antioxidantes. Então elas combatem os radicais livres, elas auxiliam na pele, nas unhas, no cabelo. Então a gente tem que ver o que isso vai agregar de valor nutricional, não só o valor calórico. Então o pão, esse pão aqui, ele é adicionado de castanha. Ele tem um pouco de farinha branca, como eu havia comentado antes, mas ele tem castanha. Então ele agrega um valor nutricional também. Tá? Então, assim, para quem pratica atividade física, também é interessante, depende muito do horário que a pessoa vai se alimentar antes da atividade, o tipo do carboidrato, tá? Esses pães, o pão integral, de farinha integral, ele tem um baixo índice glicêmico. O que isso significa? Que o açúcar, né, a glicose que contém esse pão, ela demora mais tempo para chegar à corrente sanguínea.
Tá? Isso faz com que a gente ela vai sendo liberada gradualmente, com que a insulina seja liberada pelo pâncreas de forma lenta e a pessoa não tenha picos glicêmicos. O que isso significa? Que na prática, o paciente diabético, por exemplo, vai fazer um bom uso, fazer uso de um pão integral e vai evitar o descontrole da glicemia dele, do açúcar no sangue que a gente fala. Então esse pão vai liberando o açúcar lentamente e não vai desregular, de forma mais simples, né, a glicose, a glicemia, que é o açúcar no sangue. Tá? Isso é importante. Da mesma forma seria para quem está precisando que faz exercício físico, que seria uma forma de trabalhar mais o metabolismo, comendo integral? Então, depende que horário que é a refeição, quanto tempo antes da atividade física. Se a pessoa vai fazer o pré-treino, né, a refeição, em torno de 1 hora e meia antes da atividade física, ela pode fazer uso de um pão integral, porque ele vai levar em cerca de 1 hora e meia para chegar essa energia na corrente sanguínea. Tá? Então é uma ótima opção. Agora, aquela pessoa que vai sair de casa em 15 minutos, já vai fazer atividade física, aí já entraria no outro quesito, que seria o carboidrato de alto índice glicêmico, que é aquele carboidrato que chega rapidamente na corrente sanguínea. Nesse caso, uma exceção, o pão branco seria melhor, nessa situação. Por isso que eu peço que a pessoa se alimente 1 hora e meia antes, para poder fazer o uso do pão integral e ter os benefícios que ele oferece. E Michele, você como nutricionista, né? O que indicaria tanto para mim quanto para as pessoas que estão em casa, né? O que eu tenho que observar na hora que eu vou no supermercado, principal assim, para comprar um pão que seja saudável para minha vida, né, que seja bom para minha família, porque a gente leva geralmente pão para casa. Qual seria a sugestão e a observação que a pessoa de casa deve ter? Tá, os pontos principais, né, fazer um resuminho assim, olhar o item ingredientes, tá, para ver se o primeiro item é a farinha de trigo integral. Segundo ponto, procurar pelo selo 100% integral. Tá? Isso é bem difícil de encontrar, mesmo nas redes grandes de supermercados. Eu sempre olho, estou lendo os rótulos, procurando, né, para poder indicar para os clientes. É difícil de encontrar, então olhar esse ponto e olhar também o que ele agrega de mais cereais, né? Se ele traz a linhaça, se ele traz a aveia, porque todos esses cereais, eles são ricos em fibras, né? E essas fibras, elas vão trazer benefícios para o nosso corpo. Elas vão auxiliar no funcionamento intestinal, elas vão auxiliar na saciedade, para um caso de emagrecimento, né? A pessoa está querendo diminuir o seu peso, vão auxiliar na saciedade, a pessoa sente fome, sente menos fome, passa um período maior sem fome, vão auxiliar na redução do colesterol, do LDL, que é o colesterol ruim. Então todo esse apanhado de nutrientes vai trazer benefícios para o nosso organismo. E é aconselhável para as donas de casa, né, na hora de ir no supermercado, olhar o rótulo, que é muito importante, que às vezes a gente não observa. Até eu aprendi uma coisa muito importante hoje aqui, que era a questão da cor, né? Na verdade, a gente vai, pão é fofinho? Então é esse que eu quero levar integral, fofinho para minha casa. E não é isso que a gente tem. Normalmente, os integrais, 100% integral, eles são pães mais pesados, porque eles têm uma quantidade grande de farelo, né? E eles são pães mais pesados. Quanto mais fofinho, normalmente ele tem mais farinha branca adicionada, que é o que dá essa leveza, essa maciez à massa. Bom, gente, aprendemos um pouquinho sobre os tipos de pães, né? O que a gente deve observar na hora que a gente vai no supermercado. Quero agradecer a presença da Michele, que é a nutricionista de hoje, que estava aqui, uma querida, super inteligente, conhece muito, ela fala, a gente podia falar várias coisas aqui essa tarde. Mas, né, a gente não tem tempo suficiente. Eu quero te agradecer pela presença. A gente está sempre aberto para você vir aqui. Eu queria que tu passasse teu contato para as pessoas que estão em casa, às vezes até para saber como é que elas podem estar sendo orientadas em outras questões também, né? Não só no pão, como a gente mostrou hoje aqui, mas uma forma de uma vida saudável, uma alimentação balanceada, que eu acho que tu podes orientar isso também. Então, eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito contente em participar. Eu trabalho aqui em Itajaí, eu posso deixar meu telefone de contato, claro. Que seria o 9970-1303, 9970-1303. E eu fico à disposição, como você mesmo falou, então não é só o pão, né? No atendimento clínico se vê muitas dúvidas que parecem, às vezes, básicas, que parecem nosso cotidiano, mas que falta essa orientação, essa explicação. Então, o nutricionista ele é um profissional que auxilia
nesse sentido, das escolhas, das quantidades, do individualizado, né? Uma dieta para cada pessoa, isso é bem importante. Obrigada. Imagina, e a alimentação saudável hoje é fundamental na vida da gente, né? Para uma vida longa, uma vida com qualidade, para a gente se sentir bem, é fundamental, eu acredito. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, pessoal, a gente agora vai para o intervalo, mas na sequência a gente já volta com a nossa receita de hoje.